Prezados amigos, sejam bem-vindos ao quase podcast, quase diário do Econofísico, onde o pedantismo, a arrogância e a ortodoxia quase matemática andam juntos lado a lado para trazer novidades para vocês. Olha, isso aqui ficou bom, hein? Dá até para fazer uma vinheta, e eu sempre faço no improviso. Pessoal, hoje nós vamos falar um pouco sobre as estatísticas que estão aí nos enganando, arrancando nosso dinheiro, nos vendendo sonhos. E cada dia tá piorando, né? Eu recebo um monte de campanha patrocinada no Instagram, no YouTube, de uns maloqueiros, de uns caras que você nitidamente vê que nunca estudou. Os caras não sabem nem o que estão falando e querem me vender promessas de tudo, desde saber programar Python a ficar milionário com fundos imobiliários. Fundos imobiliários esses que tipo estão na moda. Eu não paro de receber proposta. Venha viver de renda com fundos imobiliários. Olha, você quer fazer o seguinte? Você quer parar de ser tonto? Então faz o seguinte, você vai entrar em qualquer site que demonstra, traz compilado a abertura dos dividend yield dos fundos imobiliários, tá? E você faça a conta de quanto você precisaria ter ao mês, o que seria para você uma renda que daria para viver, faz a conta inversa para ver qual teria que ser o seu patrimônio. Você vai chegar à conclusão que para viver de renda, você tem que ter um patrimônio multimilionário. E quem tem um patrimônio multimilionário não precisa viver de renda, entendeu? Então assim, cara, isso não faz sentido nem em hipótese alguma. Mas os caras te vendem isso. Aliás, eu sempre falo, eu sou um cara, apesar que pode parecer que não, eu sou um cara bem consciente da minha ignorância, tá? Eu acho que vocês sempre precisam, quando o assunto é investimentos, finanças e economia, consultem um profissional, tá? Eu não sou esse cara, eu não sou do esquema, tá? Embora eu tive minha participação em alguns momentos, a participação que eu diria muito importante, eu não sou do esquema, mas eu posso te falar algumas coisas. Talvez por não ser do esquema eu possa te falar algumas coisas. E o que eu posso te dizer é o seguinte, amigo. Você procura um mercado financeiro para rentabilizar o seu patrimônio acima do que você tem, por exemplo, em títulos públicos ou qualquer outro veículo de investimento, tá? Dificilmente você vai construir um patrimônio no mercado financeiro. Meu amigo, o jogo está montado contra você, tá? Fique esperto, está montado contra você isso. Ao menos que você seja a Betina, que conseguiu fazer o seu 1 milhão investindo 300 reais quando tinha 16 anos. Essas pessoas outliers, elas de fato dizem que conseguem, né? Embora reservo as minhas dúvidas a tal das betinas que existem por aí. E nem vou falar que esses caras são muito grandes. Mas suponha que tem uma empresa enorme, tá? Que ela fala toda semana para você como você ganha dinheiro. Caramba, se ela sabe fazer isso, por que ela não investe o patrimônio dela? Gente, o jogo tá montado contra vocês. Então fiquem espertos, tá? Fiquem espertos. Você é o produto ali no negócio. Vamos contar então uma história da Segunda Guerra, uma história muito bacana. Os aviões da Royal Air Force, a RAF, tá? Quando eles entravam no continente para descarregar as suas bombas na Alemanha, principalmente, eles começaram a levar muita bala da artilharia antiaérea, que era uma novidade, da forma que era feito. Os calibres aumentaram muito, as balas conseguiam subir absurdamente, elas tinham controle de pressão para medir o ar atmosférico e programado para explodir na altura que eles queriam. Então a bala subia, ela fragmentava lá em cima, na altura que estavam os aviões, eles conseguiam calibrar aonde essa bala ia fragmentar. Então ele não precisava nem acertar o avião, só de passar perto ele já derrubava, porque o projétil subia, fragmentava com uma certa altura, eles só precisavam regular, davam 5, 6 tiros lá para regular a altura e daqui a pouco tudo estava estourando na altura dos pilotos. Então, era muito fácil acertar um avião, essa era a grande jogada, tá? Você não precisava mirar no avião, só de passar perto ali, você explodia em todas as direções, fragmentos, em velocidade supersônica, não sobrava nada. Aí o que aconteceu? Tiveram a seguinte ideia, vamos blindar os aviões. Só que aí, meu amigo, o que aconteceu? A blindagem, primeiro que custa caro a blindagem, tá? E outra coisa, o avião fica pesado pra caramba. Então assim, o avião perdia autonomia, perdia em capacidade de manobrabilidade,
Tá? As coisas pioravam muito quando você colocava a blindagem no avião. E aí, bom, vamos colocar então as blindagens só nos pontos vitais, tá? E aí colocaram as blindagens nos compartimentos que julgavam vitais. E as baixas continuam aumentando, as baixas eram altíssimas. Olha, eu posso estar falando uma besteira enorme, mas eu tô quase convencido que as baixas batiam 80% das missões, entendeu? 80% do que vai fica lá, só 20% volta. Aí, se essa história que eu sei e me recordo ainda está correta, chamaram um matemático, quer dizer, trouxeram um problema que era o seguinte: vamos otimizar a blindagem. Se um avião completamente blindado não tem autonomia para sair do Reino Unido e chegar na Alemanha, descarregar suas bombas e voltar com segurança, vamos colocar pouca blindagem nesse avião. E aí pensaram, onde vamos colocar essa blindagem? E aí, todo mundo sugeriu que a blindagem deveria ser nos pontos mais críticos, tá? Nas asas, onde estava o piloto, nos flaps, lá atrás do avião, que faz a profundidade, esse tipo de coisa. E teve um matemático chamado Abraham Wald, eu acho que é Abraham, mas talvez não seja essa a pronúncia, porque ele não era, eu acho que ele era húngaro, esse cara. Então eu vou falar Abraham, mas talvez não seja isso. E Wald, Abraham Wald, tá? Esse camarada aí, ele fez uma sugestão completamente diferente. Olhem esse desenho que eu estou mandando para vocês do avião, tá? Ele reparou o seguinte, ele compilou todos os dados dos aviões que tinham voltado, tá? E os aviões que tinham voltado tinham furos nessas regiões. Ele juntou todos, fez um modelo, fez ali um avião e foi coletando onde estavam as marcas de tiro, tá? Todo mundo tinha falado, vamos colocar a blindagem onde estão as marcas de tiro. Esse cara falou o contrário. Não, vamos blindar aonde não tem o tiro. Aí você vai, isso é um paradoxo, né? Porque como é que aqueles lugares têm tiro? É ali que os caras estão mirando. Olha a conclusão que esse cara falou. Não, peraí. Esses aviões que têm tiro nessas regiões são os que voltaram. Os aviões que não tem tiro nessa região, eles nem voltaram. Ou seja, o tiro fatal não tá aí, meu brother. Não tá na asa, não tá no piloto e não tá no profundor. Eu não sei como é que chama ali o rabinho do avião. Os tiros fatais estão nas regiões onde a gente não vê tiro. Porque os aviões que levaram tiro aí não voltaram. Entendeu? Então ele sugeriu que a blindagem fosse contrária, fosse no complemento do que os primeiros matemáticos, engenheiros tinham sugerido. E realmente funcionou. Ele mandou os aviões, quando assumiram uma blindagem maior nessas regiões, eles começavam a voltar. Voltavam tudo fodido? Voltavam, mas o avião voltava. É muito mais barato você arrumar um avião e pôr um outro piloto lá, inteiro, e levar isso para manutenção, para o hospital, do que você ter que fazer um avião do zero. É muito caro, tá? E funcionou. Então veja, a estatística é uma coisa perigosa, porque o domínio que você está analisando, às vezes é o domínio errado. Você tem que focar no contradomínio ali do que você está pensando. Então, esse exemplo, tá, do Abraham Wald, ele demonstra como na verdade, na estatística, vocês não utilizam a palavra domínio. Agora me fugiu o nome da palavra, meu Deus do céu. Bom, me fugiu o nome. Mas você não utiliza a palavra domínio. Mas o efeito prático, é como se fosse o domínio do seu problema. Então, o domínio tem o suporte. A palavra é suporte. O suporte dos seus dados, ele tem uma importância muito grande. Ele pode influenciar completamente a sua interpretação. Aí eu vou dar um outro caso aqui. Tem um caso do paradoxo de Simpsons. De Simpsons, isso aí. Por exemplo, não Simpsons. Simpsons é a série, é o paradoxo de Simpson. O que ele faz? O que é esse paradoxo? Ele diz o seguinte: a forma com que você arranja os dados, você pode ter conclusões conflitantes, tá? Então, por exemplo, tem vários exemplos que você pode analisar. Você pode analisar o paradoxo de Simpsons. Por exemplo, você tem 2 hospitais. Em um hospital, a taxa de morte dele é de 20%. E no outro hospital, a taxa de morte é de 10%. Qual você quer ser internado?
No que morre 20 ou que morre 10? Fala, eu quero no que morre 10. Aí você vai dar o segundo passo. Vamos fazer o breakdown desses dados. Aí você vê que o que morre 20%, 90% dos casos que ele atende são gravíssimos, de pessoas que estão quase morrendo. E dessas pessoas, 80% sobrevive. Aí você olha no outro hospital, ele atende, por exemplo, 40% de casos gravíssimos, e desses 40%, 90% morre. Estou jogando números aqui, tá? Quando você faz as contas, você vê que o hospital lá que tinha uma taxa de morte maior é porque ele recebe pacientes muito piores. Suponha que seja um hospital que um resgate leva para esse hospital, tá? De acidentes leva para esse hospital. Aí quando você olha o breakdown, você vê que o hospital que morre mais gente é melhor que o outro, tá? Porque os pacientes chegam num estado super difícil, super avançado, e ele consegue salvar muita gente, muito mais gente. Então você tem informações conflitantes. Quando você olha no total, um hospital é melhor. Quando você faz o breakdown, você vê que o outro é muito melhor. E isso acontece absurdamente todos os dias, gente. Fizeram pesquisas, procure paradoxo de Simpson, tem várias. Por exemplo, tinha uma assim, que se você analisava a admissão de cursos de pós-graduação entre homens e mulheres. Aí você via que as mulheres eram menos admitidas que os homens. Aí vem aqueles papos, é misoginia, é não sei o que, é machismo. Aí a hora que você abria os dados, você via que as mulheres proporcionalmente eram mais aprovadas que os homens. Acontece que as mulheres escolhiam cursos muito mais concorridos, que a taxa de reprovação era muito maior, mesmo com candidatos extremamente qualificados. E os homens nessa situação, nessa universidade, acho que foi em Berkeley, eles tendiam a escolher cursos que a concorrência era mais baixa, então eles entravam mais fácil. Mas se você olha o breakdown, você vê, isso aí é um absurdo os que estão falando, tipo, os dados total mostram isso, mas na hora que você vê o breakdown, você vê que não, pelo contrário, as mulheres, elas tinham uma taxa de aprovação maior que a dos homens. E eu tendo a acreditar que as mulheres são ligeiramente mais inteligentes que os homens, tá? Eu acredito isso, mas elas têm, de fato, na área de exatas, elas são muito desestimuladas ainda. Tanto que você vê nas Olimpíadas de Matemática, até os 12 anos, 13 anos, meninos e meninas estão pau a pau. Depois dessa idade, os homens começam a se dar muito melhor que as mulheres nos resultados. Mas não é porque a mulher é mais burra que o homem. Elas são desincentivadas nessas áreas, tá? Não sei porquê, tá? Mas sei lá, talvez é difícil também, engenharia, mas não quer ficar na obra, eu não sei. Às vezes ela quer fazer uma contabilidade, eu não sei a explicação, não sei se os pais que falam pra... não vai ser engenheiro, vai ficar no sol, é pesado. Eu não sei, pode ser essa a explicação, eu não sei qual é, tá? Mas o que eu te garanto é uma coisa, elas são desestimuladas. Isso aí eu já vi pesquisa dentro do INPA que falava isso. Elas ganham menos medalhas porque tem muito menos mulheres, despenca o número de mulheres competindo. Então, de fato, vão ter menos ganhadoras das medalhas da UBMEP, tá? Por conta disso, o número de inscrições cai muito. Então, você vê que é desestimulada a seguir a área de exatas por algum motivo, ou se não for desestimulada por uma causa externa, talvez seja uma causa interna de vocação, elas queiram seguir outras áreas que usem outros tipos de inteligência que não seja essa lógica matemática. Pode ser também, quem vai saber? Eu não sei, tá? Só estou jogando os dados. Mas mesmo jogar os dados é perigoso. É perigoso. Um outro caso, eu acho que compara os resultados escolares de alunos de 8ª série do estado de Wisconsin, nos Estados Unidos, contra o Texas. Então você vê que era o seguinte: o Wisconsin, ele era... No resultado geral, o resultado do Wisconsin era muito melhor que no Texas. Aí quando eles faziam o breakdown das etnias, então tinha a etnia a branca, a negra e a hispânica, tá? Eles viam que, na verdade, quando você faz o breakdown, os resultados no Texas são melhores que os resultados de Wisconsin. Acontecia que os brancos, eles, por uma condição financeira, social melhor que o hispânico e negro, eles iam melhor, tá? Que as outras duas etnias. E em Wisconsin
tem uma concentração maior de brancos nos cursos da etnia branca. Que é o que, pelo amor, não falam que eu sou racista aqui. A pesquisa é essa, é branco, hispânico e negro. Aí você vê lá na pesquisa o que é o que lá, porque eu também não sei como é que você diferencia hispânico e branco já, porque é muito estranho, tá? Parece muito semelhante, tá? E o negro é o negro você vê, sabe? O negro é diferente. Também que é difícil hoje falar disso porque hoje no Brasil fala-se que tem muito negro, mas eu saio na rua e vejo mais pardo, quase não vejo o negro, que eu entendo que é o negro. Mas aí não dá mais, todo mundo misturou tudo, fica uma confusão. Daqui a pouco isso nem vai mais fazer sentido falar disso. Se já faz ainda hoje algum tipo de sentido. Eu acho que as divisões socioeconômicas fazem mais sentido do que as chamadas raciais. Tá lembrando que todos somos raça humana e eu não sou racista, então, pelo amor de Deus, não usem meu áudio num jeito. Não usem um viés errado desse meu áudio aqui, tá? Entenda que eu tô falando em termos científicos. Eu tenho que deixar esse disclaimer, porque hoje em dia sabe como é que são as coisas. Então o ponto é o seguinte: viram que o Wisconsin é pior em tudo, tá? Mas como eles tinham mais brancos, e os brancos por condições social e econômicas tinham mais tempo de estudar, tinham aula de reforço, nunca precisaram trabalhar, viajava, tinha mais cultura, eles iam melhor. Os pais geralmente tinham feito faculdade, então eles tinham um apoio muito melhor que um hispânico pobre que migrou lá para os Estados Unidos numa situação meio duvidosa. Só que quando você olhava o breakdown, abria a mesma história. Texas era melhor que o Wisconsin. Então, como é que você explica isso? Você explica por a variável de confusão. Tem uma variável que gera confusão aí. Então, se vocês olharem esse primeiro gráfico que eu estou passando para vocês vão olhar tipo duas tendências aí. A tendência azul e a tendência vermelha. São grupos diferentes, tá? Grupos de dado no azul, ele mostra que quando você aumenta o eixo X, ele cai, tá? Aí você tem um grupo de dado no vermelho. Quando você aumenta o eixo X, ele também está caindo. Então, nitidamente, são dois grupos diferentes que estão com uma correlação aí, que eles têm uma inclinação negativa com relação ao eixo X. Quanto mais eixo X, menos eixo Y. Acontece que quando você pôr esses dois grupos e tentar olhar esses dois grupos como uma coisa só, você vai pôr uma única reta, e essa reta, como ela vai passar no baricentro dos dados, ela vai mostrar uma tendência positiva. Então o resultado global é positivo, mas quando você faz o breakdown, você vê que é negativo. Essa é a melhor forma de você visualizar o paradoxo de Simpson. Então isso acontece muito, isso é muito utilizado hoje na mídia, principalmente com questões que vão envolver política, questões socioeconômicas e raciais. Fazem demais isso, tá? E alguns outros cases que você julga absurdo e fala, como é que isso está funcionando? Nos negócios isso é utilizado. Isso é utilizado o tempo todo. A gente sofre essa lavagem cerebral o tempo todo por essa análise que é mal feita do suporte, tá? Então, a lição que fica aqui é o seguinte: quando você analisar um estudo estatístico, é muito importante você ver um estudo estatístico. Ele só é válido mesmo se você garantir que no seu suporte os dados têm a mesma natureza. Você está analisando sempre elétrons, ou sempre prótons, ou sempre pessoas que têm as condições mais parecidas possíveis, tá? Se você pôr todo mundo no agregado, você pode tomar decisões ruins. Agora, onde está o ponto? A maioria das decisões políticas e econômicas, tá? E de negócios são tomadas, analisada essa curva em preto, tá? E não analisada a curva azul em vermelho. Então, assim, não tem uma forma pronta de fugir disso, porque é como você está agrupando os dados. Mas os dados, eles têm que ser, você tem que apurar ao máximo a qualidade do seu suporte. Se de fato são dados da mesma natureza, se eles de fato podem ser comparados. Porque senão você vai estar fazendo análises que elas podem ser conflitantes. Você pode ter isso, imagina isso com remédio, gente. Isso acontece a rodo, tá? Com remédio. Você pega dois grupos que não poderiam estar juntos nessa pesquisa e eles tomam o remédio, aí você fala, olha só, o remédio faz bem. Não, o remédio está matando todo mundo, entendeu? Se o eixo X aqui for a dosagem do remédio e o eixo Y for a taxa de morte, você vai olhar a linha preta, você vai falar, não, o remédio faz bem.
Só que quando você olha o breakdown, não, o remédio está matando as pessoas. Acontece que são dois grupos heterogêneos sendo comparados na mesma análise. Então isso é muito importante e eu queria deixar para vocês esse paradoxo de Simpson para a vida de vocês e tentem começar a perceber na mídia, nas notícias e nos posts do Instagram patrocinados aonde esse negócio está escondido.